Homossexuais podem ser cristãos e podem ser salvos? Certo. A questão do homossexualismo sempre será polêmica no meio do cristianismo. Mas para a gente entender esse fenômeno do homossexualismo, a gente tem que partir de alguns pressupostos. A gente tem que explicar algumas coisas. Porque a igreja, ela nunca, até hoje, a igreja nunca soube tratar com dignidade o homossexual. A igreja cristã nunca soube tratá-los com dignidade. A igreja nunca soube trabalhar com eles. Né? É por isso que a maioria dos homossexuais se suicidam, principalmente os que nascem na igreja, se suicidam, se tornam um opositor do cristianismo, no caso, porque eles nunca foram bem tratados. Essa é a primeira verdade que nós temos que observar. Mas vamos lá. O homossexual pode ser qualquer coisa que ele quiser. Ser cristão, melhor ainda. Ele pode ser. E ser salvo, com certeza. Né? Agora, vamos lá do princípio. A pessoa... eu vou falar algo aqui que é meio polêmico, mas eu vou falar. Não tem problema nenhum, não. Vamos responder a pergunta. Vou responder com toda a clareza. Sem medo, que eu não tenho compromisso com ninguém também. Então, vamos lá. No princípio, quando Deus criou macho e fêmea, Deus criou macho e fêmea, está lá claro. O ideal de Deus é homem e mulher, porque se não fosse assim, eu não existiria, você não existiria, porque nós somos fruto de um casal hétero. Então não tem como, né? Só que aconteceu um problema, no princípio. Quem já leu a Bíblia lá e sabe quando Adão pecou, houve a desobediência no princípio e tal, o que aconteceu? Aconteceu o seguinte, Deus lançou uma maldição no homem, na mulher, na serpente e uma maldição na terra mesmo, no globo, na terra, na natureza, né? E o que aconteceu? A mulher foi amaldiçoada, que Deus falou para a mulher assim, eu acrescentarei a dor da sua conceição, terás dores no parto, e o seu desejo será para o seu esposo. Para o homem falou assim, maldito és tu por causa da terra, trabalharás e do suor ganharás o seu pão. Para a serpente, mandou rastejar, e na terra ele falou assim, por causa de ti, falando do homem, por causa de ti, nascerá na terra, a terra que era perfeita, por causa de ti nascerá espinhos e abrolhos. O que é que Deus quer dizer com isso? Que por causa do pecado, a natureza em si seria modificada. A natureza em si, o mundo animal, o mundo vegetal e a natureza humana seria modificada. A partir daquele momento, por causa da maldição, existiria anomalias a partir daquele momento. Aí, a partir daquele momento, o homem começou a ficar doente, o homem morreu, a morte veio por causa disso, o homem começou a envelhecer, a natureza que tinha frutos maravilhosos começou também a própria Bíblia fala que a natureza geme por causa da expectativa da renovação final, né? Terremotos, maremotos, chuva de granizos, todo esse descontrole da natureza veio tudo depois do pecado do homem, que era tudo organizado. Na natureza humana, começou a nascer homem com 2 cabeças, hermafroditas, homem que parece com mulher, mulher que parece com homem. A natureza começou a ficar meio bagunçada, né? O que aconteceu? Indo lá para o Novo Testamento, eu estou dando essa volta só para poder explicar o que eu quero. Indo lá para o Novo Testamento, você vai ver o próprio Jesus jogando uma indireta para as coisas. Jesus falou assim, olha o que Jesus falou. Existem 3 tipos de eunucos. Existe o eunuco feito por homens, existe o eunuco que nasceu eunuco, e existe o eunuco que fizeram dele eunuco. Ou não, que foi eunuco, que se tornou eunuco por causa do reino de Deus. Certo? 3 eunucos. O que eu quero dizer com isso? O que é um eunuco que nasceu eunuco? Uma pessoa que nasceu eunuco, todo mundo sabe o que é. Que cuidava das mulheres, que não podia se relacionar com as mulheres, então o rei colocava para cuidar das mulheres, porque não podia se relacionar. Quem era o eunuco que nascia eunuco? São o chamado hoje,
de assexuados. São homens ou mulheres que não têm desejo de ter relação sexual. É natural mesmo, não tem vontade mesmo, nem tentada eles são, não tem vontade nenhuma. Não são gays. Não são gays. São pessoas que não têm vontade. Até casam, mas não têm vontade de fazer sexo. Né? Existe eunuco que era feito pelos reis, que ele era castrado, que ele era hétero, só que o rei não podia confiar a rainha, as mulheres na mão dele, senão ele ia pegar todo mundo. Né? Então o que ele fez? Ele castrava, cortava o pênis dele, então ele ficava inútil ali na questão de sexo, ele não podia ter relação. E existia outro tipo de eunuco que ele se fazia por causa do reino de Deus, que é no caso do apóstolo Paulo, alguns apóstolos, que não, por opção dele, por opção não se casavam para poder se dedicar integralmente no reino de Deus, para não ter que cuidar de filho, cuidar de esposa, cuidar de casa. Então ele ali de maneira integral se casava com Jesus e ali trabalharia de noite para o evangelho só. A esposa dele era o reino de Deus, a esposa dele era homem, mulher, era todo mundo, criança, que ele servia a todo mundo. Foi o que aconteceu com o apóstolo Paulo, e Jesus também é o tipo de eunuco feito pelo reino de Deus, porque Jesus se dedicou a vida toda por nós, para nos salvar, para levantar a sua igreja. Então Jesus é um tipo de eunuco também. Certo? Então o que acontece? Essa passagem joga uma indireta. Eu não estou falando de que essa passagem fala de gay. Essa passagem é uma indireta, porque tem pessoa, existe gays, de três tipos de gays também. Mas deixa eu esclarecer. A passagem que eu citei não fala do homossexualismo, mas ela joga uma referência que você pode usar também. Por quê? Porque existe três tipos de homossexuais. Existem homossexuais que já nasceram assim. Já nasceram. Desde quando ele se conhece por gente, ele é daquele jeito. E já nasceram homossexual. Desde quando você pode conversar com alguns. Já nasceram. Existem homossexuais que o apóstolo Paulo, depois eu vou entrar nesse versículo, que eles foram feitos homossexuais por quê? O cara ou a menina foi abusada desde sempre. Pelo tio, pelo pai, pela mãe, pelo irmão, pelo vizinho, por todo mundo. Quando ele cresce, a única referência no seu psique que ele tem é esse tipo de relacionamento. O que vai acontecer com ele? Ele vai virar gay. Foi forçado a virar por causa daquela condição. Alguns conseguem reverter o quadro. Outros não conseguem nunca mais. Certo? E existe aqueles que se fizeram. Que esse também, o apóstolo Paulo na carta aos Romanos, quando ele dá aquela lista lá de Romanos 1,18, que fala amar mais a criatura do que o Criador, e se inflamar nas suas paixões, homem com homem, mulher com mulher, fazendo uso natural das coisas, não usando o uso natural das coisas e tal, homem se inflamando com homem, mulher com mulher, com o apóstolo Paulo daquela lista de Romanos, onde os pastores batem nos homossexuais ali, ele está falando de um tipo de homossexual que ele é porque ele quer, porque ele é safadão mesmo. Né? O apóstolo Paulo, ele pregou em 3 reinados, de Nero, Cláudio e de Calígula. E todos esses imperadores, eles eram os reis da putaria. Era status você transar com mulher, com homem, com animal. Era status naquela época. O próprio Calígula, sabe o que o Calígula fazia com as mulheres dos seus senadores para humilhar eles? Pegava todas as mulheres dos senadores, abria um bordel e chamava a população para transar com elas só para humilhar. Sabia disso? Então, naquela época tinha os pais, olha só como era a coisa naquela época. Os pais entregavam seus filhos de 12, 13 anos, crianças, para os gladiadores. O nome dessas crianças era, na época, historicamente dizendo, chama de os efêmeros. Esses efêmeros, era o que o pai olhava? O pai, naquela época, os heróis eram os heróis de guerra, né? Os gladiadores, os soldados romanos, que chegavam na guerra como herói, conquistando cidades e tal. Aí o pai fazia o quê? Eu quero que meu filho seja igual o fulano de tal, igual aquele gladiador. O que ele fazia? Ele entregava o filho para aquele gladiador para andar com ele, viver com ele. E tinha uma crença nos pais que fazia assim, ó, se esse gladiador transar com meu filho, ele vai herdar do gladiador as virtudes dele. E tinha muito isso lá na época de Coríntios. Na época que o apóstolo Paulo pregava.
Então, quando o apóstolo Paulo fez aquela lista de perversão que ele comparou criminoso com pessoas que têm relação homossexual, ele não estava falando do gay, daquele gay que estava escondidinho, que nasceu, que não tinha nem voz, não estava falando desse gay. Ele estava falando da turma da putaria. A turma da perversidade. A turma que ao bel prazer, tudo para que vinha lucro. Homem, mulher, cavalo, cachorro, entendeu? Que vinha lucro, da turma da perversidade. As pessoas interpretam esse versículo como está falando dos gays mesmo, não é. Ele está falando dessa turma que não tinha pudor, que tinha o ser humano como objeto. Ele objetificava o ser humano. Isso que o apóstolo Paulo estava fazendo. Você não pode objetificar, ter o ser humano como objeto. Tem que ter respeito pelo ser humano. Tá entendendo? Então as pessoas usam esse termo para falar que o gay não é isso. Não. Porque os gays mesmo que... Se você reparar, os gays mesmo que são aquele homem que gosta de outro homem, mulher que gosta de outra mulher, nem para esses desfiles de passeata eles vão. Eles ficam na casa deles, tranquilinho, com o seu parceiro ali, para sempre com o parceiro só, tranquilos. Quando Jesus andava lá, Jesus tinha um monte de gay que servia a Jesus também. Jesus nunca nem tocava no assunto, porque Jesus sabia como tratar, a igreja que não sabe. Então o que acontece? Existem pessoas que tá na igreja, que tá na igreja, existem pessoas que estão no reino de Deus, que são pessoas totalmente ali, ó, quietinho, na tranquilidade dele ali, que às vezes ele é até oprimido por todo mundo, porque ele sabe que ele é. Está entendendo? E essa pessoa pode ter certeza, se ela for naquele estado, se ela morrer, ela vai para o céu. Se ele tem Jesus como Salvador, se ele crê em Jesus, não precisa ir para a igreja não, estou falando se ele crê em Jesus, se ele tem Jesus como Salvador, com certeza ele vai para o céu sim. Ele pode ser cristão sim, Jesus não rejeita ele de maneira nenhuma, porque Jesus não me rejeitou, que eu tenho mais do que gay? Rejeitou você? Não rejeitou? Vai rejeitar um gay por quê? Não rejeitou o Valdomiro, o apóstolo Valdomiro que vende feijão por R$1.000? Entendeu? Então, qual que é a resposta? Sim. Um gay pode ser salvo? Sim, pode ser, com certeza. Porque eu vou falar para você, todo mundo, antes da volta de Jesus, todo mundo vai ter seus perrengues no coração ainda. Pode ter certeza. Tem coisa que tem no seu coração que você não deixou ainda. Não tem? No meu tem. Muita coisa a ser consertada aqui, ó, aqui dentro. Entendeu? Nos gays também. Nos pastores também. Então, se tiver alguém me ouvindo aí que é gay e tá querendo se matar, se suicidar, estão querendo viver uma vida promíscua porque Deus não te aceita, pode parar. Você não precisa ser promíscuo só porque você é gay. Você não precisa ser largadão, você não precisa ser revoltado, não. Deus, seu coração é de Deus também. Conversa com ele, fala com ele, não precisa ficar revoltado, não. Guarde o seu coração. Guarde o seu coração. Porque com certeza, Jesus ele vai te tratar muito bem e você vai ser salvo sim. Vai ser salvo sim. Não acredito no que as pessoas falam, não. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Não mudou o início, Deus escolheu você. Sua raridade não está naquilo que você possui.